Fala, mestres, beleza? Thunder aqui e hoje vamos falar daqueles personagens OP, Overpower, Poderoso, Malvado, Ed, Lorde, Trevoso, Comedor de Não, Comedor de Garotinha não, eu já falei, esse título é muito alto pra esse tipo de personagem, tá bom? Mas, enfim, né, antes de falar desse tema aí da galerinha, vamos falar que, né, vocês sabem, mas eu tenho que lembrar sempre que fazemos lives na Twitch, né, na Sanduíche, que é sanduíche.tv canal LBTV, de segunda a sexta. Vão lá, porque o nosso trabalho tem muito mais trabalho pro lado que aqui no YouTube, porque o YouTube tá difícil de trabalhar ultimamente, mas lá nas lives a gente tá fazendo coisas bacanas, inclusive essas gravações aqui, que vocês acompanham ao vivo e a cores, ou preto e branco se eu quiser, porque eu posso deixar preto e branco, eu não vou deixar preto e branco, porque senão vai cagar a gravação, porque vamos falar agora de personagens overpower, personagens poderosos, fodões, e como que a internet adora dizer, e como esse tipo de personagem é popular. Primeiro de tudo, o que define um personagem overpower, um personagem poderoso, fodão? Geralmente são personagens que têm, obviamente, muito poder dentro da sua narrativa. Personagens poderosos que eles controlam ou têm esses poderes dentro desse mundo. Então, por exemplo, se você pensa em um personagem poderoso de Dragon Ball, é um personagem que tem muito Ki, que tem um poder destrutivo muito grande. Ou em Naruto, um personagem que tem muito chakra e um poder de destruição muito grande. Ou poderes que conceitualmente são poderes quebrados, como ou poderes que eles possibilitam quebrar o mundo, como por exemplo o Sharingan, o Rinnegan, dentro de Naruto. Eu não consigo pensar nenhum exemplo de One Piece porque eu não assisto One Piece, então tá tudo bem. Então, personagens que têm esses poderes que geralmente eles quebram a regra daquele mundo. Ou eles são personagens muito acima do que o limite permitido do bom senso nos mostra. E esses personagens, eles são utilizados, na teoria, como personagens como réguas. Em Battle Shonens, em histórias de poder, você precisa, de alguma forma, segmentar o nível de poder daquele mundo. Por quê? Porque senão você acaba fazendo o poder das lutinhas e todo o mundo de lutinhas que você está criando ser incoerente. Lembrem ou pensem no caso de RPGs ou jogos que você tem níveis. Quando você começa no nível 1, você tem que tretar com um bicho de nível 1, nível 2, nível 3. Tirando Dark Souls, que você começa no nível 1 e enfrenta um bicho no level 47, que nem assim funciona também, você precisa criar um degrauzinho para escalar o poder do mundo, para se tornar coerente para quem está assistindo e para você ter um aproveitamento de escala de poderes melhor. Porque a progressão e o elevar do poder, que é, digamos assim, o mágico, o legal de ser acompanhado em muitas dessas histórias. Claro que nem todas essas histórias eles querem segmentar direitinho e bonitinho esse degrauzinho por degrauzinho, porque é difícil. Você tem, por exemplo, Fairy Tail, que ele começa degrauzinho por degrauzinho, falando que, esse mago é de ranking A, esse é de ranking B, esse daqui é de ranking S, essa missão é ranking A, B, S, S+, 10 anos, 100 anos, 1000 anos, você fala, vá pro inferno, Mashima, vá pro inferno. Aí ele falou, não, pera aí, tá difícil de contar? Tá difícil de lembrar? Não tem problema, a gente esquece. Aí o que acontece? Ninguém mais lembra, não importa mais level design, power level naquele mundo, porque começa a virar uma porradaria sem igual e geralmente é isso que acontece em muito Battle Shonen, onde ele começa a segregar legalzinho, né, definir muito bem, e ele começa a escalar e chega num ponto que ele só quebra tudo. Então, você tem, teoricamente, esse degrauzinho subindo de poder pra você acompanhar a evolução de personagem, que geralmente era o protagonista, pra você ser inserido naquele mundo e você, assim como protagonista, ir elevando o seu nível de poder, né? Você não, mas o protagonista elevando o nível de poder pra a narrativa começar a crescer, porque você tem que ser muito bom, mas muito bom,
pra contar uma história onde o personagem ele é super quebrado, ele é super overpower e ter uma história pra ser contada por conta disso. Porque tem muitas obras que simplesmente aparece o cara fodão, ele quebra tudo e não tem história. Tipo, é basicamente você jogar, sei lá, God of War com um hack de vida infinita em um one hit. Ou Dark Souls em um one hit. É chato, não tem graça. Tipo, olha, legal, aquele protagonista fodão, ele vai dar um tapa no cara, ele vai morrer. Nossa, como ele é foda. Tá, mas qual é o divertimento disso? Não vou dizer que não é divertido, que pessoas não possam achar divertido isso daí. Só que você perde um pouco do, digamos assim, de algumas concepções do próprio mundo, da própria narrativa como um todo. Vamos lá, vamos usar o exemplo que eu acho que vai muito bem dentro desse aspecto, que é One Punch Man. Todo mundo conhece, eu poderia falar Mob Psycho, mas tem gente que não conhece. Inclusive, se você não acompanha Mob Psycho, acompanhe Mob Psycho, porque é tão bom quanto One Punch Man, né? E é do mesmo criador, inclusive, do One Punch Man, que é o One. One Punch Man, ele é interessante, por quê? Porque é da hora ver o Saitama dando um soco no cara e explodindo tudo em uma animação frenética? É da hora, não vamos negar. É muito louco. Tipo, você pega, por exemplo, a luta do Saitama contra o Genos, é fantástica. Quer dizer, luta não, né? Treino, porque você vê sempre o Genos e fazendo vários movimentos incrivelmente maravilhosos, porque maravilhosos com malabarismo. E aí ele tem toda uma treta muito louca com uma animação fantástica da Madhouse. Se não me engano, Madhouse? Eu acho que é Madhouse. No chat, me corrija se eu estiver errado. E você tem uma apresentação visual maravilhosa. Mesmo que você sabe que o Saitama é tão forte que ele vai ganhar do Genos. Mas você tem toda uma experiência visual daquela cena acontecendo. Então tem algo te apresentando quando você vê aquela situação muito louca acontecendo na tela. E sim, é Madhouse. Obrigado, chat. Então, você tem um porquê de ver aquilo e aquilo tem algum valor. Porque é um cara muito louco batendo ali e tal. Você tem um visual muito legal te agregando alguma coisa e corroborando a ideia do mundo. Que o Genos quer enfrentar o Saitama porque ele quer provar o seu valor. Com um cara que destrói todo mundo num soco. Então você tem contexto. E você pega o próprio andamento do roteiro de One Punch Man, nunca é você tendo o Saitama pra resolver um problema através do poderzinho dele. E isso é uma coisa muito interessante, e é um elemento interessante, inclusive, porque você consegue tirar o foco do que realmente e o que geralmente é utilizado nesse tipo de obra, que é usar o poder pra passar uma dificuldade. Você tem isso em todos os Battle Shonens. Você sempre usa o poder pra passar uma dificuldade. Em One Punch Man também tem isso? Também tem isso, mas o poder exacerbado do Saitama, ele geralmente tem alguma consequência. Alguma consequência social, alguma consequência pra outro personagem. Então você lembra, por exemplo, do King, que ele acabou virando herói. Puta, eu não sei se isso é spoiler, mas enfim. Ele acabou virando herói por uma coisa que aconteceu ali por causa do Saitama. Tá, eu acho que dessa forma não é tanto spoiler explicar. E aí você fala, puxa, olha que maluco. Porque eles elaboram um mundo usando do poder do Saitama, que é super quebrado, e você cria uma história em cima disso. O que geralmente acontece com esses personagens fodões, super bolados, Ed, Lorde, trevoso, do mal e com a cara do Kirito? Geralmente, eles fazem o seguinte, ele aparece em cena, ele destrói o vilão, e isso não tem consequência alguma, ou isso não importa de fato pro mundo, e é só os outros personagens falando, meu Deus, como você é forte, me possua, como o meu loló, não sei, é meio estranho falar isso, mas você é fodão, eu te amo pra sempre, e é basicamente essa mesma fórmula que a gente vê sendo replicada 1 bilhão de vezes. A gente pega, por exemplo, o Overlord. Overlord é basicamente isso. É o Momonga, que é o Wons lá, eu gosto de chamar de Momonga, porque eu acho que faz sentido. E é o nome verdadeiro dele, do personagem dele, no caso. E você vê ele basicamente sempre reforçando a cada etapa, principalmente do começo,
o quão ele é bolado. Ah, Thunder, mas tem consequências de mundo dele ser boladão. Tem consequências, não vou negar. Mas o tom da narrativa não é pra falar, olha as consequências dele ser fodão. É pra falar, nossa, como ele é fodão, eu quero chupar o fêmur dele. Entendeu? E é essa diferença de tom quando você tá em algumas obras. Ah, Thunder, você tá criticando o Overlord porque ele faz isso? Não, não estou. Eu estou apenas dizendo que existem formas diferentes de você trabalhar um personagem boladão, um personagem fodão. Ou, por exemplo, você pega um outro âmbito de personagens super overpowers, que aí você não tem nada além da porrada. Que isso também não é problema nenhum, e isso eu acho que é até bacana. Eu acho muito honesto, por exemplo, o que Dragon Ball tá fazendo nessas últimas versões que estão saindo aí, do Hero Super XD, XL, tá parecendo versão de Nintendo DS, né, de Nintendo 3DS. Aqui tem DS, XL, X8, Large, Ultra Screen, não sei, tem 500 mil versões que saem daquele negócio. E é basicamente isso, porque não existe mais história, não existe mais contexto. Tudo bem, existe um contexto, mas o contexto é que existe uma guerra intergaláctica e se você perder a luta, a sua galáxia vai ser apagada. Qual o impacto disso? É zero, porque quando acabar isso, as galáxias vão resetar, porque a gente precisa de inimigos de novo. Eu acho que o Goku chega pro Broly, pro Jiren, eu não lembro pra quem ele chega... E ele fala, eu não vou te matar porque se eu te matar a gente não vai tretar de novo, então eu vou te manter vivo, mesmo você não sendo um assassino e destruindo todo mundo. Eu acho que era com o Broly que ele fez um negócio desse. E você fala, tá, beleza, você pega o roteiro, joga fora e fala, pô, bacana, a gente vai ter lutinha de novo. Porque é isso que importa pro contexto. Então é muito do que você tá tentando fazer. Sabe? É muito do que você tá tentando contar na sua história pelo seu personagem ser overpower, por ser poderoso. Algumas histórias, elas meio que se sabotam porque elas não sabem usar um personagem overpower. Porque você tem uma obra que usa o personagem overpowers pra fazer picos de poderes, por exemplo, como Naruto, você pega Madara como o teto do poder daquele mundo, pelo menos na teoria, porque... Aí você tem Kaguya, que é um puta bullshit do caralho. Mas enfim, não vamos bater nas ideias idiotas do Kishimoto. A gente pega o Madara, que de verdade é o pico de poder daquele mundo. Aí você pega os outros personagens e vê que ele é um pico de poder, tá totalmente desconexo. Então você fala, olha, ele é o nível máximo. A gente precisa evoluir até esse nível máximo usando... de outros truques de deuses ex machina pra chegar e bater nele. Mas você tem essa escalada, principalmente utilizando o protagonista ou os protagonistas pra fazer essa escalada, e isso é bacana. É uma forma de você conduzir a sua narrativa utilizando personagens overpowers no meio da sua narrativa. Olha que bacana. Aí você tem o One Punch Man, por exemplo, que eu tenho um personagem muito poderoso e a história não é pra falar sobre o poder dele. Eu vou até melhor utilizar o exemplo de Mob Psycho, porque o Mob Psycho é um exemplo mais incrível ainda por causa disso. Porque no One Punch Man é a premissa, ele mata todo mundo com um soco, ele destrói tudo com um soco. E Mob não, ele é super poderoso, ele não precisa de um único soco, ele é o ser mais quebrado daquele mundo. Mas não importa quantos socos ele for dar, ele vai dar um monte de soco se precisar. Mas a história não é sobre o poder dele. Ou melhor dizendo, a história é muito mais sobre o crescimento desse personagem, que tem esse poder muito exacerbado, e o como ele entende esse poder pra ele. Porque o Mob, inclusive, ele pensa sobre o seu próprio crescimento como pessoa, se esse poder pode ser mal e prejudicar as pessoas que estão em volta dele, o que ele pode acarretar com esse problema, com esse poder, o quão distante da sociedade ele é por causa desse problema. Então você tem uma série de leituras sobre o personagem, sobre o mundo, que o poder de telecinésia dele, eu acho que é Jasper, eu não lembro qual é o nome do poder que eles dão ali no contexto de Mob, faz ele ter muito problemas que não são problemas que se resolvem na porrada, que são problemas muito mais sérios. Por exemplo, o Mob, no começo, ele tinha sérios problemas de depressão. Ele tinha sérios problemas de isolamento social. E isso é o que a obra quer falar. E ele utiliza o power level, como ele é fodão, pra ficar mostrando luta na tela e falando, nossa, o Mob é foda. Não exatamente, até porque tem algumas cenas incríveis e lutas incríveis que o Mob... de fato, ele conduz.
mas a obra não é sobre isso. E não é pra resolver os problemas com a porrada. E aí a gente tem o terceiro exemplo, vamos dizer assim, ou uma terceira forma de utilizar isso, que é o personagem é fodão e vai ser apenas fodão e a gente só quer ver ele sendo fodão porque é da hora ver ele fodão. Eu vou colocar Dragon Ball agora nesse exemplo, porque agora Dragon Ball virou isso. Chegou depois da saga do Z, eu não sei, chega no Super, basicamente, todo mundo tá num nível basicamente equiparável e equivalente ali em cima. Então é o quanto poderoso eles começam a bater nos bichos que já é poderoso. Então meio que é power level em cima de power level, onde não tem mais power level. É só a gente se batendo porque sim. Porque por algum motivo agora o Android 18 consegue bater no de Ren. Tipo, o Android 18... É o Android 18, se eu não me engano? Se eu não me engano era isso mesmo. Ele tava na luta final e ele conseguia bater com todo mundo. Você fala, pô, legal, bacana. Aí você traz o Tenshin Han pra bater no pessoal também, que é os mais poderosos do universo. Por quê? Porque sim! É o 17 mesmo. É o 17. Obrigado. Então, dane-se estrutura narrativa, onde antes você sabia que tinha um power level e agora, sei lá, você tem o Caos. Aquele outro carinha pequenininho lá, que era dos Guerreiros Z também, que aí você faz ele virar forte também. Você pega aquele gato do Dragon Ball clássico, você faz ele virar poderoso também e bater na cara dos mestres do universo. Ia ser incrível. Ou, por exemplo, mais um anime de Isekai, onde o protagonista vai pro mundo de Isekai e ele é extremamente poderoso. E eu poderia citar 300 bilhões de Isekais que fazem isso. Onde eles querem mostrar apenas poder pelo poder, nada importa porque o poder deles aí é gigantesco, e aí eles tentam fazer outras coisas que são, digamos assim, que não envolvem de fato o poder, mas a gente sabe que o que importa pra eles é eles serem fodões e só. Porque muitas dessas obras, inclusive, eles têm problemas seríssimos de construir outras coisas por causa desse poder. Você pega o Slime. O Slime, ele tem sérios problemas de construção de mundo porque por algum motivo ele sempre coloca o Slime em primeiro lugar. Ele sempre coloca o Slime como, olha como ele é fodão, e nossa, como a gente ama você, vamos chupar o Slime, Deus grande e poderoso, você é fodão. E aí você começa a meio que fazer uma retroalimentação dessa ideia de você ter esse símbolo de poder, e esse símbolo de poder ser foda pra caralho, e todo mundo achar ele fodão, e aí vamos chupar o fêmur do Momonga. Olha como ele é fodão. Entendeu? Tipo... são estilos narrativos. Eu vou reclamar dessas obras que fazem isso? Não. Eu vou reclamar quando eles fazem isso mal feito. Porque, na teoria, de uma obra bem escrita como One Punch Man pra uma obra mal escrita como... se eu falar Overlord, o pessoal vai ficar meio putinho comigo. Então, vamos usar um outro exemplo aí. O Isekai Smartphone. Isekai Smartphone, eu acho que se eu falar merda... Se eu falar que ele é uma merda, ninguém vai ficar bravo comigo, tá? Ou, por exemplo, pegar... dê um exemplo aí, gente. Puta, tem muito Isekai que faz isso, cara. Tem muito Isekai. Tem aquele lá que ele usava o celular, que ele era o patriarca de um clã. Ele tinha o Mao-sama. O Mao-sama ai meu Deus. Kenja no Mago, obrigado. Kenja no Mago, como esqueci de Kenja no Mago, meu Deus do céu. Aí você pega Kenja no Mago, que é, meu Deus, eu quero chupar o Shin, sabe? Então você vê que One Punch Man e Kenja no Mago, eles são coisas muito parecidas em questão de contexto de construção de poder por protagonista. Mas a diferença é que o One Punch Man tem um puta de um roteiro incrivelmente bem escrito. E Kenja no Mago tem o Shin. Meu Deus, vamos chupar o Shin, porque o Shin é incrível. Uau, o Shin, meu Deus, God Shin. Então, entende qual é a diferença? Eu não vou fazer discussão de valores, porque não é esse o intuito desse vídeo, é mais explicar o contexto desses personagens poderosos e quais eles se encaixam. E... pra meio que fechar de fato, até porque já ficou um pouquinho longo demais a explicação, o meu juízo de valor sobre isso, sobre esses personagens fodões que são chupados como Shin, God Shin,
Eu acho que é Shin mesmo o nome dele, né? Se não for, é o protagonista de Kenja no Mago que ninguém se lembra, ninguém se importa. Até eu tinha esquecido, meu Deus do céu. Eu esqueci de Kenja no Mago pra fazer meme. Ah, droga, eu falhei como memezeiro. Mas eu vejo muito pouco valor, vamos dizer assim, numa obra que só quer mostrar o quanto o personagem principal ele é fodão. Por quê? Porque eu acho que quando você faz um personagem ser apenas fodão por ser fodão, você perde um monte de leituras do que significaria a própria narrativa como um todo. Você perde muita da estrutura de mundo, você perde muito o tato do personagem, porque basicamente você começa a fazer toda uma referência, uma reverência para o protagonista por ele ser forte, nada mais importa. Não importa se o personagem é escroto, ele é forte. Sabe, não importa se o personagem ele tem más práticas, ele tem maus hábitos, ou ele é uma má pessoa, e ele utiliza as outras pessoas como objetos, ou utiliza garotas ou garotos como objetos, ou se ele tá querendo ser apenas uma pessoa super arrogante, ou quão mal e quão mau caráter ele é. Porque ele é fodão, por ele ser fodão, a gente vai amar ele. Então você perde muitas das leituras morais que você poderia fazer numa obra quando o personagem é fodão e tudo se explica por que ele é fodão. Você pode quebrar as regras do mundo, você pode matar, você pode abusar, você pode fazer o que você quiser porque você é fodão e você quebra todas as regras do mundo. É meio pobre. Sei lá, eu acho que é uma leitura um pouco pobre de como um personagem ele faz tudo isso e ele é credibilizado por fazer tudo isso porque ele é fodão. Você coloca o poder dele acima de tudo. E aí você não cria nada além de uma masturbação sobre o poder dele. Porque ele é poderoso, portanto ele pode tudo. É meio pobre. Algumas obras, elas meio que parecem que estão retroalimentando uma ideia do autor criar um mundo perfeito para ele. Ou para a pessoa que tá vindo ali e tá tudo bem nesse mundo você cometer qualquer tipo de atrocidade. Porque você é o poderoso, você é o protagonista, você é a estrelinha especial. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode obras que fazem isso? Pode. Mas eu, pessoalmente, acho muito fraco os valores dessas obras. Porque eu acho até interessante. Olha que bacana. Uma diferença de um jogo e de um anime que faz isso. Por exemplo, você consegue pegar GTA e fazer isso. Só que até no GTA, se você fizer algum tipo de coisa errada demais, você vai ser punido. Você vai ser punido de alguma forma, vamos dizer assim. A menos que você esteja usando um hack ou códigos e coisas do tipo, mas mesmo assim ainda você está criando um ambiente para você extravasar e o personagem é você. Você tem uma outra perspectiva sobre você ser um personagem poderoso e fazer tudo aquilo. Ou quando você, por exemplo, está jogando God of War. God of War, apesar de você ser o Kratos, o cara boladão que mata todo mundo, e você meio que não ter réguas ali dentro, ainda você tem a transposição de você pro personagem de uma forma muito mais ativa, porque você está no controle. Você escolhe fazer aquilo. Você escolhe o jeito que você tá agindo. Você escolhe a dificuldade que você vai jogar. Porque você pode simplesmente pegar, jogar no modo fácil, dar dois quadrados em todo mundo e matar todo mundo e você se achar uma pessoa superior àquele mundo. Não tem problema. Tipo, esse tipo de atividade lúdica, de experimentar coisas que você não pode ter na sua realidade, é maravilhosa. E isso, os animes, os jogos, eles conseguem te dar. Mas quando você tá num jogo, você ainda tem o poder de escolhas. Você consegue se transpor ao personagem. Então você é o personagem. Em um anime, por ser uma forma mais passiva, e você não ter escolhas, e você não ter mínimos ajustes que você pode fazer pra meio que fazer a sua experiência ser melhor estabelecida pelo que você quer. Porque, por exemplo, eu gosto de jogar God of War, mas eu não gosto de jogar God of War com códigos de vida infinita e poder infinito. Eu dou um quadrado no cara, ele morre. Ou jogar no fácil e aí eu dou um quadrado, o cara morre. Não, eu gosto de desafio, de eu ser desafiado pelo meu poder, de eu ter poder e isso ser importante pra aquele mundo, e isso ser testado pra aquele mundo. E eu ser recompensado quando eu consigo superar o poder daquele mundo pelo meu esforço. Não apertar quadrado e destruir tudo.
Tudo bem, a experiência é minha. Não vou negar e julgar quem quer uma experiência de apertar o quadrado e explodir tudo. Mas você escolheu. Você chegou a essa escolha. Em Kenja no Mago, a única escolha que você faz é aceitar as merdas daquele roteiro. Daquele personagem que, porque ele é fodão, ele pode mentir, ele pode roubar, ele pode fazer qualquer coisa, ele pode ser a pessoa mais escrota do mundo, porque ele é poderoso. Então, esse vídeo era muito mais sobre uma reflexão sobre o contexto que esses personagens têm, de ser personagens super quebrados, super poderosos, e vocês refletirem sobre isso. Agora eu quero passar a bola pra vocês. Eu quero que vocês me contem as experiências que vocês têm com esses personagens, se vocês se refletem nesses personagens, se vocês veem esses personagens como heróis. E não tem problema também, de novo, são formas de você absorver isso. Porque, bem, aqui eu não tô fazendo juízo de valor falando que Kenja no Mago é uma bosta, mas ele é uma bosta. Mas eu não tô explicando por que ele é uma bosta aqui, eu tô dizendo que ele é uma bosta, confia em mim. Não acredite em Kenja no Mago, tá? Kenja no Mago não é tão bom quanto Loli Punheta. Loli Punheta é incrível. Nossa, é incrível, é fantástico. Arifureta é uma obra maravilhosa, a gente fez uma série de vídeos aqui no canal, procura Arifureta, é fantástico. Mas, enfim, passo a bola pra vocês agora, deixa aqui nos comentários a opinião de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha pra ajudar a gente, né, pro YouTube dizer que esse vídeo é bacana e recomendar pra mais pessoas. E vocês podem recomendar pra mais pessoas também compartilhando ele. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, espero que você goste da bagunça e não ligue pra bagunça, se bem que não tá muito bagunçado, só tem um pano verde atrás de mim. Tá ok, então a bagunça tá atrás do pano verde, olha só. Eu vou ficando por aqui, um bom anime e até o próximo vídeo.